Domingo Espetacular começa falando sobre o futuro das heranças deixadas por Cid Moreira e Zagallo. Eles sumiram daqui. Acusações de fraudes, imóveis vendidos, assinaturas falsificadas. Por que os familiares não chegam a um acordo? É agora. Renascer é deixar o passado para trás. Um dos maiores nomes da televisão brasileira, dono de uma voz inconfundível. Sua criatividade e honestidade sobre as questões humanas me fascinam. Um gigante do futebol, o único tetracampeão mundial. O verde e amarelo vai brilhar de novo. Vocês podem ter certeza disso. Depois das despedidas, as histórias de sucesso profissional perderam espaço para disputas por heranças milionárias. A gente busca que o caso seja desvendado e que a máscara dela caia, depois de tudo isso que ela fez. É um negócio que a gente fica impressionado, né, da fortuna que ele tinha. Só aquelas falas que ele tinha maravilhosas, ela continua recebendo. E como ela recebia todos os outros valores. Mas as pessoas não estão, algumas não estão acreditando. E quem cuida de mim é você. Porque se não fosse inimigo, não estaria essa guerra que está. Usar o nome do pai que está morto, que já vai fazer 2 anos que faleceu, para gravar vídeo, para dizer que os filhos não prestam. Pelo amor de Deus. Para mim, não vale mais nada na minha vida. Na última semana, novos capítulos vieram à tona. Denúncias sobre transações envolvendo os imóveis de Cid Moreira, supostamente feitas pela viúva, e que poderiam dilapidar o patrimônio deixado pelo jornalista. Essa é a casa do Cid Moreira. Infelizmente, essa casa, por enquanto, está a venda meio complicada pelo falecimento dele, entendeu? E declarações em vídeo deixadas pelo próprio Mário Jorge Lobo Zagallo, que não mediu palavras para expressar a vontade dele sobre a divisão dos bens. O dinheiro é meu. Eu posso fazer o que bem entender dele. Cid Moreira morreu em 3 de outubro de 2024, aos 97 anos, na região serrana do Rio de Janeiro. Mas as desavenças familiares tiveram início bem antes. São 5 anos de luta com relação ao que lhe é imputado, tanto a ela e ao Cid Moreira, quando era vivo. Hoje em dia ela se encontra em luto ainda, né? A perda do marido, a pessoa que ela amou profundamente. Isso foi reconhecido por todos os amigos do casal. Toda vez a Maria de Fátima e seus advogados vêm à mídia falar que a gente só se baseia em suposições e alienações, né? O locutor deixou 2 filhos. Rodrigo, filho biológico, que nunca teve uma relação próxima com o pai. Até o último dia. A gente não tinha como chegar perto dele. Ela não permitia de jeito nenhum. Ela não permitiu a nossa presença no cemitério, lá no dia do enterro. Ela não queria a gente lá. E por respeito, a gente não foi, entendeu? Eu não fui. E Roger, sobrinho de uma ex-mulher de Cid Moreira, adotado pelo casal. Por muitos anos, Roger trabalhou com o pai. E você tinha uma relação muito boa com seu pai. Sim, a gente sempre teve uma relação ótima, né? Muito boa. Muitas viagens, muitas gravações. A gente jogava, era acordar, tomar café, jogar tênis o dia inteiro. E depois à noite a gente ficava gravando Bíblia, ouvindo a Bíblia a noite inteira. Em 2006, aos 79 anos, Cid Moreira se casou com a jornalista Maria de Fátima Sampaio. Ela tinha 36 anos. Roger viveu um tempo com o casal. Conta que, no início, a relação entre ele e a nova esposa de Cid era boa, mas aos poucos sentiu que Fátima o afastou dos projetos. Ele também teve um apartamento e o estúdio onde trabalhava, que seriam doações de Cid, tomados e vendidos. Me adorava. Eu era o filho, eu era o filho dela. Isso aí passou tudo a mudar a partir de 2008, quando eu assumi um relacionamento
com uma pessoa. Pouco antes da morte do pai, Roger e Rodrigo se conheceram e entraram na justiça contra a mulher de Cid. Os irmãos alegavam que eram impedidos de ver o pai e pediram a interdição dele. Acusavam ainda a Maria de Fátima de dar comida estragada ao jornalista e mantê-lo em cárcere privado. As ações judiciais movidas por eles nesse período foram consideradas improcedentes pela justiça e teriam influenciado numa decisão drástica, atribuída ao comunicador. Eles foram deserdados. O testamento de Cid Moreira, datado de 6 de março de 2024, destinou todo o patrimônio, avaliado entre 60 a 100 milhões de reais, unicamente a Maria de Fátima. Em vida, em nenhum momento ele falou que ia fazer um testamento 100% para ela. Na última entrevista que ele deu, ele foi perguntado sobre essa questão. E ele falou que ele ia fazer o que a lei manda, porque você não tem como ir contra a lei. A deserdação, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não é automática. É necessário que seja comprovado em juízo que os motivos que foram trazidos na deserdação são verdadeiros. Não é algo que dependa apenas da vontade do testador. A lei determina que pelo menos 50% da herança seja dividida entre os filhos. Atualmente, o inventário do apresentador está suspenso. Os filhos contestaram na justiça a autenticidade do testamento por conta de suspeitas sobre as assinaturas de Cid Moreira. Em um laudo documentoscópico contratado por eles, o perito atestou que existem tremores e oscilações não naturais, além de alteração no fluxo e na pressão do traço, o que destoa do padrão de assinaturas. O representante de Maria de Fátima nega qualquer irregularidade no processo. Olha, eu estava lá, eu levei o Cid Moreira junto com outros advogados, o delegado de polícia estava presente, a tabeliã estava presente, cumpriu todos os requisitos formais da lei. Então, assim, eu não tenho sombra de dúvidas que esse laudo não passa de uma mera conjectura, né? Porque eu estava lá presente. Seria o mesmo que dizer que todos nós estávamos mentindo, delegados de polícia, escrivãos, pessoas que têm fé pública, né, para conduzir os atos que foram conduzidos. Uma perícia recente, também contratada pelos filhos, apurou uma série de transações imobiliárias atribuídas a Maria de Fátima. Algumas supostamente realizadas mesmo após a morte de Cid Moreira. Existem fortes indícios ali realmente de várias irregularidades, né? A presença de muitas escrituras de permuta e devolução também, retorno de valores. Nós verificamos também ali, além disso, a princípio, uma divergência entre o potencial financeiro da senhora Maria de Fátima, que merece respeito, mas falando do que foi realmente apurado, né? Uma divergência ali, a princípio, entre o potencial financeiro dela e a aquisição de determinados patrimônios. A presença também de contratos particulares e não de escrituras públicas, que seria o correto. Então, negociações imobiliárias através de contratos particulares. Ela devia ter comunicado todas as vendas, todas as transações, todos os negócios. As investigações apontam que imóveis avaliados em milhões de reais foram negociados por valores muito abaixo do preço de mercado. Em áudios que foram anexados ao processo e obtidos com exclusividade pelo Domingo Espetacular, os imóveis eram negociados normalmente, apesar das irregularidades. Mas a casa tem 1.000 metros quadrados, está num lote de 6 mil metros o terreno, ela está por 2.500. Então ela não pode ser vendida, então, nesse momento? Pode. Pode. Só que a pessoa que for comprar tem que entender que vai esperar um pouquinho acontecer o processo da venda, né? A gente pode amarrar a venda num contrato particular. Este professor de Direito reforça que enquanto não for finalizado o inventário ou sem uma decisão judicial, nenhum imóvel poderia ser vendido. Eventualmente anuladas as vendas, os imóveis continuam lá. O problema é que o prejuízo acabará recaindo sobre quem comprou e desembolsou esse dinheiro.
E também, quem comprar e desembolsar esse dinheiro nessas condições vai ter o desafio de provar que agiu de boa fé, porque comprou um imóvel em circunstâncias não usuais, por valor não usual, numa transação que o mercado imobiliário desrecomenda. Ela ficou viúva agora há pouco tempo e tem interesse, ela não mora mais lá. Acredito que a gente fazendo uma proposta assim, não muito abaixo disso aí, acredito que ela fecha. Na realidade, eu fiz contato, com os corretores para saber sobre esses imóveis. Então, teve um imóvel em questão, até que ele foi publicamente aí, que a justiça bloqueou o imóvel milionário, do CID, que a gente também nem sabe onde está esse bloqueio, mas saiu na mídia. Então, a corretora falou que poderia. Eu perguntei, mas o imóvel pode ser vendido mesmo com ele morto? Ela falou, pode sim, a gente pode amarrar essa venda a um contrato particular. Só que você tem que saber que tem que esperar esse trâmite, mas ela pode vender. Então chama a atenção que são imóveis que estavam sendo vendidos por 8 milhões, por exemplo, na época, e que esses imóveis decaíram a 2,5 milhões. O advogado de Maria de Fátima, mais uma vez, nega qualquer irregularidade. Isso não procede, porque ele morreu e os corretores de imóveis, os imóveis dele já estavam à venda antes da morte dele. Eles continuaram vendendo os imóveis. Só que quando nos foi procurado, eu disse a minha orientação, inclusive para a Fátima, e ela repassou isso para os corretores que retiraram os anúncios do ar, que não poderia ser vendido por contrato particular. E se fosse vendido, qualquer imóvel do Cid Moreira dependeria de autorização judicial do juízo do inventário, e que o dinheiro referente à venda deveria ser depositado em conta judicial à disposição da Justiça. Essa foi a orientação e é isso que foi passado para os corretores. A perícia localizou pelo menos 20 imóveis de propriedade de Cid Moreira e foram identificados ainda a existência de mais 11, que necessitam de uma apuração mais detalhada. A defesa dos irmãos anexou o novo laudo ao processo. E a gente está levando esse fato para o Ministério Público, para abrir já está se abrindo um inquérito, e tem mais. Eu estou levando isso para a Receita Federal, porque tem movimentações de milhões. Só para vocês terem uma ideia, eu estou chegando nos 500 milhões de reais. Na última semana, a Justiça do Rio de Janeiro intimou Maria de Fátima Sampaio Moreira a apresentar uma defesa para a ação rescisória movida pelos filhos do jornalista. Se no caso de Cid Moreira, a disputa judicial pela herança e as apurações sobre o espólio acabaram unindo os dois irmãos contra a viúva, no caso de Zagallo, a situação é diferente. Os herdeiros de um dos maiores nomes do futebol estão em lados opostos. Os irmãos mais velhos questionam o fato do caçula ter ficado com mais da metade do patrimônio sozinho, cumprindo um desejo que seria do pai. Em jogo, uma fortuna superior a 10 milhões de reais. O dinheiro é meu. Eu posso fazer o que bem entender dele. A briga pela herança se intensificou com a divulgação deste vídeo, gravado em 18 de novembro de 2016, durante a formalização do testamento do ex-técnico, na presença de uma tabeliã. Nele, Zagallo faz duras críticas a 3 dos 4 filhos. César, do Maria Emília, do Paulo Flores, da Maria Cristina. O que eles não estão querendo voltar, tudo ao contrário. Querem desfazer. A gravação foi apresentada à Justiça recentemente pelo filho caçula do tetracampeão, que morreu aos 92 anos em 2024. É duro. Mas eu repito quantas vezes eu achar que tem que fazer. Daqui para frente, não quero vê-lo. A mágoa com os 3 dos 4 filhos teria sido o motivo para uma partilha diferenciada. Zagallo deixou 12,5% para cada um dos mais velhos, Paulo Jorge, Maria Emília e Maria Cristina. Mas Mário César ficou com 62,5% da herança.
os 12,5% a que tinha direito como filho e mais os 50% que a lei determina que a pessoa pode dispor como quiser. Zagallo optou por deixar mais da metade da fortuna para o filho caçula. Existe uma questão inerente na complexidade desses casos que envolvem disputas judiciais de herança, porque no direito brasileiro nós temos uma liberdade parcial de dispor dos nossos próprios bens. Como regra geral, eu só posso dispor de metade dos bens. E quando existe alguma mudança, alguma distinção, alguma alteração, as pessoas se mostram insatisfeitas. E foi justamente isso que aconteceu. A escolha por beneficiar Mário César desagradou aos irmãos. Agora, eles pedem na justiça a investigação de valores aplicados no exterior e alegam que o pai, idoso, não tinha condições mentais para decisões importantes. Maria Emília, Paulo Jorge, Maria Cristina. Tanto que eles sumiram daqui. Depois que eles fizeram a declaração de demência contra a minha pessoa. O seu filho Mário César alguma vez lhe coagiu a assinar algum tipo de documento? Em absoluto. Em absoluto, não é isso? Tudo que o senhor fez foi de livre e espontânea vontade com relação ao Mário César. A disputa familiar começou depois da morte da esposa de Zagallo, Dona Alcina, em 2012. O ex-técnico teria dito que não existia um testamento. Os 4 filhos, então, abriram mão da herança da mãe em favor de Zagallo. Mas meses depois, o documento foi encontrado. E os 3 filhos mais velhos resolveram entrar na justiça e pedir revisão da divisão de bens. No entanto, o patrimônio que constava no documento não existia mais. Foi após o falecimento de Dona Alcina que Mário César se aproxima do Zagallo, cria uma situação onde os filhos são colocados contra o pai, até chegar ao ápice dos filhos serem impedidos de subir na residência do pai. Maria do Carmo trabalhou na casa de Zagallo e da esposa, Alcina, por 32 anos. Ela conta que Mário César tinha um temperamento difícil. A maioria das vezes, quando o Mário César saía da casa dela, da casa deles, ela ficava às lágrimas. E ela sempre falava: eu quero morrer primeiro do que o Zagallo. E porque se eu ficar aqui, eu vou ver guerra. E eu não quero ver essa guerra entre meus filhos. Eu percebi que ele tomou conta do pai. Ele afastou todo mundo e tomou conta do pai, simplesmente isso. Ninguém podia ver, ninguém podia visitar o pai, ninguém podia almoçar com o pai. Simplesmente isso ele proibiu. Proibiu. O advogado, que representa os 3 irmãos mais velhos, ressalta que Mário César passou a administrar a fortuna de Zagallo. Mário César, como procurador de Zagallo, começa a fazer várias escrituras declaratórias, várias doações, e nesse momento, onde uma das filhas, Maria Emília, percebe essas movimentações altamente suspeitas, ela vai indagar o pai. Pai, não faz sentido um senhor de idade, sem grandes despesas, ter saques montuosos que passavam de 60, 70 mil reais na boca do caixa todos os meses. O pai, no mesmo momento, pede para tirar a irmã da conta corrente, a filha da conta corrente, e nesse momento existe uma grande ruptura familiar. O professor de Direito explica que se for encontrado dinheiro no exterior, ainda assim, a divisão será feita com base no testamento. Eles estão pensando que o dinheiro nesses outros países será recebido de alguma outra forma. Será dividido igualmente, por exemplo. O testamento brasileiro não vai valer lá. Não, o testamento foi feito no Brasil, ele teria efeitos circunscritos ao Brasil. Quase nenhum país pensa assim. A lei dos outros países admite o testamento brasileiro, assim como o Brasil admite testamentos feitos em outros países. O especialista deixa claro que dificilmente a decisão da justiça será alterada. É muito difícil que se consiga anular o testamento do Zagallo a partir do momento que se viu esse vídeo, e o vídeo é bastante conclusivo no sentido de que ele estava capaz,
emitindo a vontade dele com clareza, tudo que ele diz no vídeo pode ser facilmente compreendido. Ele naquele momento estava se valendo de um direito que a lei dá para ele, que é de dispor de 50% do patrimônio dele como ele quisesse. Ele decidiu deixar para um filho que ele tinha mais carinho, não fez nada de errado. Zagallo é considerado o maior vencedor de Copas do Mundo da história. Conquistou 4 taças. 2 como jogador em 1958 e 1962 e como treinador da seleção brasileira em 1970. Assumiu o cargo de coordenador técnico em 1994 e se consagrou em 3 funções diferentes. O temperamento explosivo de Zagallo era marca registrada. Alemanha, vocês vão ter que me engolir. Zagallo teve 3 testamentos ao longo da vida. Toda vez que se fazia um novo testamento, se revogava o anterior. Os 2 primeiros testamentos eram claros, a divisão igualitária entre os filhos. Só que, quando ele, com Mário César, consegue afastar os irmãos do pai, o que acontece? É feito um novo testamento, deixando toda a parte disponível para Mário César. Os filhos, a única coisa que eles querem é uma prestação de contas. Eles querem que a verdade venha à tona. Nós procuramos os representantes de Mário César, que preferiram não se pronunciar. Para quem lida com inventários, a falta de consenso entre os herdeiros, nos 2 casos, gera desgastes emocionais e financeiros irreparáveis. Tem situações como essa que podem demorar 20, 30 anos para se resolver, visto que todo mundo vai empregar todas as energias que tem para brigar por essas heranças grandes. Do fundo do coração, assim, o que eu fiquei mais chateado, cara, de tudo, é dela ter proibido a nossa união. O maior patrimônio eu perdi, né, que era ele. Eu perdi o maior patrimônio, era ele, entendeu? Então não tem mais o que ser feito. Agora a justiça do homem, é aquela coisa do dinheiro que existe, entendeu? Não tem como negar. E infelizmente a história já acabou, né?